Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional nessa quarta-feira, diretamente de Maringá, no Paraná. Seja muito bem-vinda, graça e paz para você. Hoje nós vamos ler juntas João 20. Vou escrever aqui nos comentários João 20, fixar para vocês, para todo mundo que entrar saber que nós vamos ler hoje esse devocional esse capítulo de João 20. Luciana, bom dia, graça e paz. Luciana, a Gema de Natal, Rio Grande do Norte, bom dia, mulher de Deus, graça e paz. Fabiana, graça e paz para você, sejam todas muito bem-vindas. Você que está entrando aqui, abre aí já a sua Bíblia em João 20, que é a nossa leitura de hoje, e João 20 vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Lemos já sobre a prisão, sobre a morte, hoje vamos falar sobre a ressurreição. Esse momento maravilhoso, né? A vitória de Jesus, né? Quando todos achavam que estava tudo perdido, Jesus ressuscita, né? Nos dando a esperança da glória e da vida eterna. Luciana, a primeira vez que você participa da live, seja muito bem-vinda, Luciana. Todas as nossas lives, elas ficam salvas lá no canal do YouTube e você pode acompanhar por lá também, tá? Quando você não conseguir acompanhar ao vivo, você vai lá no nosso Instagram, lá no nosso YouTube, que também é @soustarblog. Se inscreve lá e lá tem todas as lives, tem a série completa. A gente começou lá em João 1, né, lendo João 1, e lá tem uma playlist, Evangelho de João, e você consegue acompanhar toda a nossa leitura por lá. Ontem recebi mensagem de uma seguidora que começou ontem a acompanhar por lá e falou: nossa, que bom, Lidiane, porque assim fica muito mais fácil ler a Bíblia acompanhando a sua leitura. Glória a Deus por isso. Lá também tem uma série sobre provérbios, uma série de salmos, várias lives devocionais, mais de 200 lives devocionais para você acompanhar a leitura, aprender com a palavra de Deus. E o mais legal é que é tudo gratuito, né? Tudo de graça. Então vocês não têm desculpa para dizer que não entende a Bíblia, que não consegue estudar a palavra, porque tá tudo lá mastigadinho, bonitinho para você crescer em Deus e aprender mais com a palavra de Deus. Vamos lá então para nossa leitura de hoje. Vamos ler então João 20, tá bom? Lembrando que a minha Bíblia, ela é uma NA, uma Nova Almeida atualizada. Essa é a versão que eu tenho utilizado com vocês. Bom dia, Nana, tudo bem com você? Essa é a versão que eu tenho utilizado para fazer a leitura com vocês, tá bom? Então vamos lá, João 20, a ressurreição de Jesus, e diz assim: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, o primeiro dia da semana aqui é domingo, tá bom? Então, não é segunda-feira. Então, é no domingo pela manhã, Maria Madalena foi para lá, né, para onde Jesus foi sepultado, e ela não foi sozinha, ela foi junto com outras mulheres. A gente tem essa informação nos outros evangelhos, tá? Elas foram lá com o intuito de fazer o funeral de Jesus adequadamente, preparar o corpo de Jesus. Então elas levaram especiarias, né, e na verdade elas nem sabiam como elas iam conseguir fazer isso, porque tinha a pedra, né? Então, em outro evangelho, a gente tem ali ela se questionando: o que a gente vai fazer, né? A hora que chegar lá, como que a gente vai remover a pedra? Mas, para surpresa dessas mulheres, a pedra já havia sido removida, porque nosso Senhor já havia ressuscitado. Então, ela foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, ela correu e foi até onde estavam Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava. De novo, João aqui falando dele mesmo, né? E outro discípulo a quem Jesus amava. Então, quer dizer que estava Pedro e João ali. E disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Então, ela fala: não sabemos porque outras mulheres estavam junto com ela não estava sozinha. Então, no primeiro momento, Maria Madalena achou que haviam roubado o corpo de Jesus e ela se desespera com aquilo, né? Com o desaparecimento do corpo de Jesus. Ambos
corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos, e os discípulos voltaram outra vez para casa. Então, eles não entenderam o que estava acontecendo ali, né? Apesar de Jesus ter avisado e falado diversas vezes que ele iria retornar, que ele iria ressuscitar, eles não tinham entendido o que estava acontecendo, porque que Jesus não estava ali, tá? E aí, a partir do versículo 11, a gente tem aquela experiência de Jesus aparecendo para Maria Madalena. E aí, eu quero aqui abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre essa mulher, sobre Maria Madalena, porque existem muitos mitos relacionados a essa mulher. E um desses mitos relacionados a Maria Madalena é que ela teria sido uma prostituta antes de ter esse encontro com Jesus, né? Antes de começar a seguir Jesus, que ela teria sido prostituta. E isso é um mito, né? Geralmente Maria Madalena, nos filmes, né? E nos produtos midiáticos é retratado como uma prostituta, mas de fato, né, não existe nenhuma comprovação bíblica de que Maria Madalena fosse uma prostituta antes de encontrar com Jesus. Então isso a gente diz que é um mito, porque não existe nenhuma passagem bíblica que comprove isso, né? Na verdade, a gente não tem o passado de Maria Madalena descrito na Bíblia, porque eu acredito que pouco importa o passado de Maria Madalena. A verdade é que o que importa é que a partir do momento que ela teve um encontro com Jesus e ela foi liberta de uma possessão demoníaca, é isso que a palavra de Deus diz, a partir desse momento ela seguiu Jesus até depois do fim e esteve do lado de Jesus, né? Até no momento da sua ressurreição. Ela nunca abandonou Jesus. E ela fazia parte de um grupo de mulheres que ajudavam Jesus no seu ministério, que viajavam com Jesus e ajudavam Jesus no seu ministério. É isso que a Bíblia diz sobre Maria Madalena, tá? Eu vou ler para vocês aqui, no meu devocional aqui, tá? No devocional do dia 98, fala sobre Maria Madalena. E aí, em Lucas 8, versículo 1 e 2, fala assim: iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Então, aqui Lucas relata o seguinte, que Jesus, enquanto ele viajava, fazia suas viagens, né, passava pelos lugares, curando, libertando, ensinando, ele viajava com os 12 discípulos, mas não apenas com os 12 discípulos, tá? Mas também com esse grupo de mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então havia um grupo de mulheres que havia sido curada por Jesus, que haviam sido libertas de espíritos malignos e que seguiam Jesus também nessas viagens, tá? E aí fala Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, né, Maria Madalena é descrita como uma mulher que foi liberta de uma possessão demoníaca, que possuía 7 demônios, mas a partir do momento que ela encontrou com Jesus, ela foi completamente liberta e aí acompanhou ele até depois do fim. Então é isso que diz sobre Maria Madalena. Como uma seguidora que falou, a Nana, muitas pessoas confundem ela com a mulher pega em adultério, tá? E não é a mesma pessoa. Muitas mulheres confundem Maria Madalena também com Maria de Betânia, a irmã de Lázaro. Não é a mesma pessoa. São mulheres diferentes, são personagens diferentes. Maria Madalena não é a Maria de Betânia, tá? Então é outra pessoa. Não, a gente precisa não confundir. Tá bom? Algumas pessoas acabam confundindo, mas a maioria dos teólogos acreditam, né? Concordam que são pessoas diferentes. Então, Maria Madalena é outra pessoa, é outra Maria, tá bom? Que fique bem claro isso daqui, tá?
Então, Maria Madalena foi essa mulher, né? Uma mulher que foi liberta por Jesus após o encontro com ele, né? Uma mulher que sofria dessa possessão demoníaca e foi liberta. E a partir daquele momento começou a acompanhar Jesus, não apenas sozinha, mas com outro grupo de mulheres que, inclusive, contribuía, tá? Lá em Lucas também tem esse registro, que contribuía com seus bens para o ministério de Jesus. Então, eram mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, tá bom? Então veja só como Jesus era maravilhoso, né? Além de curar, além de curar e libertar essas mulheres, Jesus ensinava essas mulheres e permitia que elas viajassem com ele. Amém? Eu digo assim, Jesus, ele deu para a mulher, né, um lugar à mesa. Aliás, ele devolveu à mulher um lugar à mesa no seu banquete. E nos libertou e que nos deu um lugar à mesa junto ao banquete. Amém? Então vamos lá então ler a partir do versículo 11, tá bom? Não foi nenhuma Maria que foi pega em adultério. A Ana perguntando, qual Maria foi pega em adultério? Nenhuma. Porque não tem o nome dela registrado na Bíblia. Fala só da mulher pega em adultério. E não faz referência dela mais na Bíblia. Então não foi uma Maria que foi pega em adultério, porque a Bíblia não registra o nome dela, tá bom? Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, né? Igual a Nana falou, depois que eu li a Bíblia, eu entendi que eram pessoas diferentes. Então é por isso que é importante a gente ler a Bíblia, abrir o texto e ler o texto. Quando a gente lê o texto, as coisas ficam muito mais claras e a gente não confunde as histórias, não confunde os personagens. Vamos lá então. Versículo 11. Maria, no entanto, permanecia junto à estrada do túmulo, chorando. Ela estava chorando, desesperada. Ela entrou em desespero, porque ela pensou que tinham roubado o corpo do mestre. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. A Miriam perguntou se ela era rica. Provavelmente acreditam que ela era uma mulher de uma família de posses, tá bom? Porque pelo fato dela poder contribuir com bens para o ministério de Jesus, acredita-se que ela era assim, de uma família de posses, de uma família que possuía bens, tá bom? Ela, assim como Joana também, que era uma das mulheres que acompanhavam Jesus, eram mulheres que provavelmente tinham bens e por isso que contribuíam, tá? Para o ministério de Jesus. Então vamos lá. Porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Então ela estava chorando porque tinham levado Jesus, né? Tinham levado o corpo de Jesus e ela não sabia. Ela achou que haviam roubado o corpo dele. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou e eu levarei. Jesus disse, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Então, naquele momento, ela viu Jesus e ela não reconheceu Jesus, porque o tamanho era o desespero dela, em ver que Jesus havia desaparecido, que o corpo não estava lá, e ela chorando naquele desespero e aos prantos, ela não reconheceu que Jesus estava na frente dela, ela não conseguiu, mas quando Jesus a chamou pelo nome, quando o Senhor a chamou pelo nome Maria, aí sim os olhos dela se abriram e ela reconheceu e ela disse, Rabone, mestre, e aí ela reconheceu que era Jesus. E nós, muitas vezes, no meio do nosso desespero, no meio da nossa dor, a gente não enxerga que Jesus está bem à nossa frente, que Jesus está ao nosso lado, que Ele está conosco. Muitas vezes a nossa dor, ela nos cega, o nosso desespero faz a gente pensar que Jesus virou as costas para nós. Quantas pessoas dizem isso? Eu acho que Deus virou as costas para mim. Eu acho que Deus não está comigo. Eu acho que Deus não se importa comigo. Deus me abandonou. E a gente não enxerga que Ele está ali, próximo a nós, que Ele está na nossa frente.
E só quando ele nos chama pelo nome, né? Ele é o Deus que nos chama pelo nome. Nós abrimos os olhos e reconhecemos. Quando ouvimos a sua voz nos chamar e dizer, eu estou aqui, eu ainda estou aqui, eu estou vivo. E talvez você precise ouvir isso nessa manhã, mulher de Deus. Talvez no meio da sua dor, no meio das suas feridas, no meio do seu choro, do seu desespero, você olha para uma circunstância da sua vida e você fala, eu acho que Deus não está aqui. Eu acho que Deus não está comigo. Eu acho que Deus me abandonou, né? Eu acho que ele virou as costas para mim. Mas hoje ele te chama pelo nome. Ele, assim como ele chamou Maria, ele te chama pelo nome. Abra os seus olhos e enxergue o mover de Deus na sua vida, porque ele está aí, né, com você. E ele é o Deus que te chama pelo nome. Não só te conhece pelo nome, mas ele conhece o profundo do seu coração. Ele sabe exatamente o que existe dentro do seu coração. Ele conhece a sua história, ele conhece as suas dificuldades, ele sabe o que você está passando. Ele não é indiferente à sua dor, ele não é indiferente ao seu choro, ele não é indiferente às circunstâncias difíceis da sua vida. Ele está com você e ele está se movendo em direção a você, se move em direção a ele também. Encontre-se com ele no meio do caminho. É quando esse encontro acontece que as transformações ocorrem na nossa vida. Ele está sempre se movendo na nossa direção. Nós precisamos também nos mover em direção ao nosso Senhor. Então ela fala Rabone, que quer dizer mestre. Imagina a alegria dessa mulher quando ela abre os olhos e ela enxerga Jesus e ela reconhece Jesus. Que experiência maravilhosa e que maravilhoso Jesus ter se revelado em primeiro lugar para uma mulher. Que lindo, né? Aquelas que ficaram com ele até depois da morte, que o serviram até depois da morte. Onde estavam os discípulos? A palavra de Deus diz, voltavam para casa. E elas estavam lá. Elas permaneceram do lado dele. E foi para mulheres que o Senhor apareceu, se revelou, ressurreto pela primeira vez. É lindo isso, né? Como o Senhor honrou Maria Madalena, como o Senhor honrou o serviço dessas mulheres, aparecendo para elas pela primeira vez. Elas estavam lá, chorando no túmulo de Jesus, né? Elas não abandonaram o mestre. Essas mulheres sim, ficaram com ele até depois do fim. Aí Jesus continuou, né? Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, que coisa linda, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Então ele dá uma ordem, vá Maria, não me detenha, vá e conte para eles que eu estou vivo. E ela foi e contou para os discípulos, o Senhor vive, eu vi, ele está vivo. Eu vi o Senhor vivo. Provavelmente essa mulher estava muito cansada. Ela tinha vindo, né? Ela assistiu todo o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, a crucificação, né? E mesmo assim, no domingo de manhã, ela estava lá para servir a Jesus mais uma vez. E cansada, esgotada fisicamente, esgotada emocionalmente. Mas quando ela ouve o mestre falar o nome dela, quando o Senhor a chama pelo nome, as forças dessa mulher foram renovadas. E ela não pensa duas vezes, o Senhor dá a ordem, ela vai. Ela tem essa disposição para dizer, né? Ela renova as forças dela na presença do Senhor. E ela tem essa disposição para se levantar mais uma vez e servi-lo, para dizer, Ele está vivo. Ele está vivo, o meu Senhor vive, Ele ressuscitou. E isso nos inspira muito, né? Porque nós também ficamos esgotadas fisicamente, emocionalmente, mas é na presença do Senhor. Quando Ele nos chama pelo nome, quando nós ouvimos a sua voz, é que nós nos renovamos para nos levantar e declarar, Ele está vivo. Eu vi o Senhor e o meu Senhor vive. Aleluia. E aí, a partir do versículo 19, Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e
o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebam o Espírito Santo. Se alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Olha só, né? Mais uma vez o perdão aqui como uma chave, né, para nossa vida. Olha o que Jesus fala para os seus discípulos: recebam o Espírito Santo. Se de algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se o retiverem, são retidos. Se vocês perdoarem, serão perdoados, mas se retiver o perdão, esse perdão será retido para você também. Jesus e Tomé. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo algum acreditarei. Né? Aquela história, né? Só acredito vendo. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Aleluia! Bem-aventurada sou eu, bem-aventurada é você, mulher de Deus, que não viu, mas crê na ressurreição de Cristo. Amém? Somos bem-aventuradas. Glória a Deus por isso. 30. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão descritos neste livro, ou seja, Jesus fez muito mais sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amém. Olha que interessante, aqui nesse versículo, nessa passagem, João, ele explica por que ele escreveu esse livro. Interessante, né? Ele fala aqui, por que João escreveu esse livro? Ele responde aqui, por que eu escrevi? Eu escrevi para que vocês creiam, para que eu e você, né, possamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Então, o objetivo desse texto, o objetivo do Evangelho de João é mostrar que Jesus é Filho de Deus. Foi para isso que o apóstolo escreveu esse evangelho, este livro, para que eu e você entendamos e creiamos que ele é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo nele, nós possamos ter vida e vida eterna. Esse é o propósito. Então veja que isso aqui foi escrito com objetivo, foi escrito com intenção. Foi feito para que nós possamos entender que Cristo era o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. E quando nós cremos nele, nós temos a vida eterna. Aleluia, amém? Aqui termina a nossa leitura, então, do capítulo 20 do Evangelho de João. Vai ficar restando apenas o capítulo 21 desse Evangelho, que nós vamos ler na sexta-feira, tá bom? Porque amanhã é quinta-feira, feriado, não teremos live, mas na sexta-feira, então, a gente encerra essa leitura, esse evangelho, e eu espero você, então, às 10 horas da manhã, com a Bíblia aberta, para lermos juntas, então, o último capítulo do Evangelho de João. Amém? Glória a Deus, estamos encerrando já essas lives devocionais, né? Que bênção! Glória a Deus por isso, que nos deu força, né? Para ir até o fim na leitura desse evangelho, tá bom? E como eu falei lá nos stories, a partir da semana que vem nós vamos estudar as parábolas, porque no Evangelho de João, como nós vimos, não tem os registros das parábolas, né? Que Jesus contava, que era uma metodologia que Jesus usava para ensinar sobre o reino de Deus. E a gente aprende muito através dessas parábolas, então nós vamos estudar as parábolas no Evangelho de Lucas,
tá bom? A partir da semana que vem, eu espero vocês nas lives pra gente estudar juntas as parábolas no Evangelho de Lucas e vai ser muito especial também, eu creio, em nome de Jesus. Vamos orar então? Pai, muito obrigada por essa live, muito obrigada pela sua palavra, que é viva, que é eficaz, que consola o nosso coração, que nos enche de esperança, que renova nossas forças, que cura, que restaura os nossos corações. Obrigada, Pai, pela sua obra na cruz, obrigada porque o Senhor ressuscitou e nos garantiu a vida eterna, obrigada porque o Senhor permanece conosco, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor não é indiferente às nossas dores e nós cremos que o Senhor está conosco. Cremos mesmo sem ver. Mesmo que nós não sintamos, Senhor, a sua presença. Nós cremos que o Senhor está conosco. O Senhor não é indiferente. O Senhor não nos abandonou, não nos rejeitou, mas continua fiel. Pai, se movendo em direção e ao nosso favor. Obrigada, Pai, pela sua bondade, obrigada pela sua misericórdia, obrigada pelo seu amor e pelo seu cuidado nas nossas vidas, que a nossa fé possa ser fortalecida a cada dia mais e que a cada dia mais nós possamos ser mulheres mais parecidas contigo. Em nome de Jesus eu oro. Amém? E amém. Foi então a nossa live devocional acabou hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Foi uma honra e um privilégio estar mais uma vez aqui servindo vocês através dessa palavra. Um beijo no seu coração e eu espero vocês amanhã, tá bom? Até lá!